Começamos com a RSTP. O Ministério Público São Tomense acusou 23 militares, incluindo o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Olinto Paquete, e o atual vice-chefe do Estado-Maior pela tortura e morte de 4 homens no assalto ao quartel das Forças Armadas em novembro. Os acusados são o terceiro sargento da Polícia Militar, Daniel Carneiro, o tenente da Polícia Militar Absalim Trindade, o sargento adjunto da Polícia Militar Início Souza, o tenente da Polícia Militar Nuno Quintas, o capitão da Polícia Militar Stoy Miller, o tenente de transmissões Abdul Tomé, o sargento de artilharia Ajax Managem, o tenente de engenharia Nilton da Assunção, o tenente de infantaria Alex Viegas, o segundo sargento Jackson Paquete, o primeiro sargento da seção desportiva Aiquemes Danquá, o sargento da artilharia Lívio Trindade, o terceiro sargento da banda militar Rodolfo Bento, o sargento-chefe de engenharia Alcio Eusébio, o capitão das Forças Armadas Jaime Pereira, o capitão de infantaria Waldemir Mata, o Furiel da Polícia Militar Geldenildo Benildo, o primeiro cabo de infantaria Valdenilson Santos, o Furiel de agropecuária Ailton Cardoso e o primeiro cabo de artilharia Gerson Vaz. O Ministério Público pede ainda a pena acessória de demissão das Forças Armadas para todos os acusados. Vendo o STP Press, autoridades governamentais e sanitárias estão preocupadas com o ressurgimento de casos da Covid-19. O ressurgimento de casos de Covid-19 está a preocupar as autoridades governamentais, segundo apurou a Rádio Nacional, junto de fontes hospitalares. As mesmas fontes revelaram que medidas já foram adotadas no principal hospital do país, Dr. Aires de Menezes, e nos outros hospitais e centros de saúde, medidas de abordagem e polifáticas para evitar um eventual alastramento da doença. Nos últimos dias, 8 pessoas acusaram positivo, tendo 3 sido internadas e as restantes 5 postas sob vigilância ambulatória domiciliar. O boletim semanal do Ministério da Saúde aponta, no entanto, que entre 27 de fevereiro a 5 de março não houve registro de casos positivos em todo o país. Apesar desse registro, mas tendo em conta o anterior, as autoridades sanitárias apelam à vigilância e à precaução e o uso de máscaras em recintos públicos, prometendo o reforço de medidas de contenção caso o número de positivos venha a aumentar. Apesar de ter uma excelente cobertura vacinal contra a Covid-19, São Tomé e Príncipe registrou uma baixa adesão à vacinação, principalmente na segunda dose ou na dose de reforço. Outra doença que constitui grande preocupação para as autoridades governamentais é a dengue, cujos esforços para conter o impacto está a ser devidamente previdenciado. O primeiro-ministro Patrício Trovoada esteve ontem no distrito de Cantagalo no âmbito da sua deslocação a todos os distritos do país para identificação das prioridades com vista à elaboração do OGE 2023. Pouco mais de 24 horas da visita ao distrito de Caué, que foi a primeira etapa deste ciclo de auscultação popular do orçamento do cidadão, Patrício Trovoada percorreu várias comunidades e pequenos centros populacionais, interagiu com os populares e revelou as prioridades do seu executivo para o distrito. O primeiro-ministro garante reconstrução da estrada entre São João dos Angulares e Porto Alegre e diz que foram muitos shows offs os lançamentos de pedras para a Zona Sul. A estrada nacional número 2, que liga a cidade capital à zona mais distante do país, Porto Alegre, tem 72 quilómetros e é a segunda mais frequentada, a seguir a N1, cidade capital Neves, por razões da procura para lazer, turismo e o dia-a-dia da população residente. O estado desses cerca de 20 quilómetros de estrada afugenta os menos determinados. O governo anterior assinou, já no período eleitoral, o contrato com a construtora Construmé no valor de 127 milhões de dobras, cerca de 5 milhões e 200 mil euros para reabilitação ou reconstrução do troço. Mas da assinatura até aqui quase nada foi feito. Vendo a luz, o governo são tomense regulariza 5 meses de salários em atraso a cerca de 900 professores. O governo são tomense regularizou pagamento de salários de cerca de 900 professores que não recebiam desde setembro, disse ontem à luz o porta-voz dos docentes. Importar combustíveis custou mais a Cabo Verde em 2022 do que 2020 e 2021 juntos. A fatura de Cabo Verde com a importação de combustíveis praticamente duplicou em 2022 para quase 160 milhões de euros, mais do que o custo total de 2020 e 2021, segundo dados compilados ontem pela Lusa.
O primeiro-ministro de Cabo Verde considera acertada a opção pelo fomento ao empreendedorismo. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, considerou ontem que foi acertada e com resultados a opção pelo fomento ao empreendedorismo e ligação ao emprego e à empregabilidade. A Associação Justiça, Paz e Democracia apelou ao presidente angolano que ordene ao ministro tutelar da Comunicação Social que esclareça quais os fundamentos legais que impedem a Camunda News e similares de exercerem o direito de informar. O tribunal decide manter na prisão 294 pessoas envolvidas nos ataques em Brasília. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu manter 294 pessoas detidas no sistema prisional do Distrito Federal envolvidas nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Trabalhadores da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau denunciam falta de meios há poucos meses de eleições. O presidente do Sindicato de Base dos Trabalhadores da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Borges Monteiro, disse quinta-feira que os funcionários da instituição eleitoral estão preocupados com a falta de meios há poucos meses das legislativas. Surto de cólera irrompe no centro de Moçambique após ciclone Freddy. O ministro moçambicano da Saúde anunciou ontem que foi declarado um surto de cólera na cidade de Quilimane, centro do país mais devastada pelo ciclone Freddy e onde a doença matou 6 pessoas desde quarta-feira. Human Rights pede investigação ao uso de gás lacrimogéneo no funeral de Azagaia em Maputo. A Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos pediu hoje uma investigação ao uso de gás lacrimogéneo pela polícia moçambicana durante o cortejo fúnebre do rapper Azagaia na terça-feira em Maputo. Vendo o Jornal de Angola, Sudão do Sul liberta mais 2 jornalistas. As autoridades do Sudão do Sul libertaram quinta-feira mais 2 dos 7 jornalistas detidos em janeiro após a publicação de um vídeo considerado insultuoso para o presidente Salva Kiir, em que aparece a urinar nas calças num evento oficial. Número de mortos no Malawi devido ao ciclone Freddy sobe para 326. O número de mortos no Malawi em consequência da passagem do ciclone tropical Freddy desde domingo subiu para 326, anunciou ontem, quinta-feira, o Departamento de Gestão de Catástrofes. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Qin Gang exortou ontem, quinta-feira, Kiev e Moscovo a retomarem as conversações de paz o mais rápido possível durante uma conversa com o homólogo ucraniano Dmitry Kuleba, informou a Lusa. Explosão em mina na Colômbia já causou 21 mortos. A explosão registrada na noite de terça-feira numa mina de carvão na Colômbia já causou 21 mortos, segundo as autoridades locais, avança a Lusa.